Bom dia, Carmen. Que Que alegria. prazer, que alegria. Muito obrigada por conduzir essa live tão especial. Na verdade, o prazer é todo meu. Eu acredito que será uma live muito produtiva e muitas pessoas serão edificadas assim através dessa live. Acabamos de abrir a live aqui, já tem bastante pessoas. Deus possa abençoar. Amém, amém. Mesmo maravilhoso. Eu fiquei muito feliz por você ter aceitado o meu convite e mais feliz ainda por você conduzir essa live, porque o seu alcance é muito maior e a nossa missão é espalhar essa mensagem, que é mesmo acolher as pessoas que têm dor e levar a palavra de Deus, que nunca é demais no nosso coração, não é mesmo? Sim, exatamente isso. O nosso propósito aqui nas redes sociais é justamente isso. A visibilidade que a gente tem, na verdade, não é pra gente, na verdade é para ajudar o nosso próximo e para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu acredito que muitas pessoas que entraram aqui nessa live estão precisando de resposta, mas eu acredito que todas as dúvidas aqui elas serão acabadas porque o Espírito Santo ele vai dar clareza para as pessoas tomarem assim as melhores decisões possíveis. Amém. Eu já sigo você há um tempão, né? Eu acho maravilhosa a forma como você conduz, como você leva a palavra de Deus, principalmente para jovens, né? Que acham, é aquela coisa muito chata, aquela coisa de Bíblia. E você faz umas analogias, umas metáforas fantásticas, que inclusive o tema da nossa live é muito emblemática, né, Wesley? Porque eu sou professora de educação física e a posição de joelhos, ela também é usada para ajudar a gente a se levantar. Por isso eu criei esse tema, porque o como continuar de pé quando a vida nos coloca de joelhos, né? E eu tenho uma história muito significativa, né? Depois de 37 anos convivendo com câncer raro e considerado incurável, eu posso afirmar para você e para todos os seus seguidores que a vida já me colocou de joelhos por inúmeras vezes. Mas é exatamente nesses momentos que a gente sabe que Deus nunca abandona a gente, nunca. No meu livro eu até coloco essa passagem, que são as pegadas na areia, né? Quando você acha que você está sozinha, é quando Ele está te carregando nos braços. Então, isso é maravilhoso. Sim. Olha, então, vocês estão me ouvindo bem? Você consegue me ouvir? Consigo te ouvir bem. É porque eu acho que deve ter entrado uma ligação. O áudio, eu acho que o áudio não está saindo muito bem aqui, o seu áudio. Eu estou te ouvindo super bem. Eu acho que o meu que não está saindo aqui, porque o pessoal está me ligando aqui também. Mas vamos lá. Como continuar de pé, né? Quando as circunstâncias, quando as adversidades batem. Eu gosto muito de falar sobre a oração, né, Carmen? Porque a oração, ela te prepara para o dia mau. A realidade é que Deus ele tem que permitir a gente passar por alguns processos para a gente criar maturidade e entender de fato o propósito que Ele tem nas nossas vidas. Deus ele trabalha com 3 tipos de M's. Como assim? Primeiro Deus ele vai te moldar, depois Ele vai te mudar e depois Ele vai te mover. Não tem como Deus te mover sem antes Ele te mudar. E não tem como Ele te mudar sem antes Ele te moldar. Então o que Deus ele vai fazer? Deus ele vai te moldar, vai te preparar, vai te lapidar para depois te exaltar. Então aí a gente começa a entender os processos que Deus ele nos permite passar. Às vezes é processo de dor, às vezes é processo de abandono, às vezes é processo até de traição, pessoas que você vai depositar confiança e que daqui a pouco vai te decepcionar. E às vezes nós, como ser humano, se perguntamos assim, Senhor, por que eu estou passando por isso? É que na verdade Deus está permitindo um processo para te dar maturidade e resistência. E o que fazer quando eu começo a entrar nesses processos? Simplesmente ore. Por quê? Porque a oração vai te sustentar no meio do processo.
Porque a oração, ela estabelece o elo de intimidade com Deus. E toda vez que eu sou íntimo de Deus, Ele começa a me contar alguns segredos. Aqui está a beleza da oração. Por quê? Porque você só pode contar e revelar segredos para quem você tem afinidade e intimidade. Por exemplo, você conta segredos para pessoas da sua casa porque você tem intimidade com elas. Você nunca vai contar um segredo para um estranho. Então, quanto mais intimidade que eu tenho com Deus, mais segredo Ele me revela. Então, Deus ele só pode dar segredos para quem tem uma vida de secreto com Ele. Entenda algo. Quando você é íntimo do Espírito Santo, até os seus íntimos são abençoados por conta da sua intimidade que você tem com Ele. O que é isso? É você respirar e a bênção cair na sua vida e recair na vida do seu próximo. Essa é a beleza da intimidade. Então, quando a adversidade bate, quando a dificuldade bate, e eu começo a me ajoelhar para falar com o meu Criador, Ele atende a minha oração e muda completamente o quadro da minha história. Não é verdade? Isso faz sentido para você? Faz muito sentido, Wesley, mas isso tudo é um processo, não é? Porque é muito difícil você agradecer quando você está sofrendo. Então, eu acho que a partir do momento que você entende e aceita que isso tem um propósito, aí essa intimidade fica muito mais fácil. Porque existem muitas pessoas que são resistentes a aceitar. Tanto que no processo de dor a gente tem todo aquele processo de aceitação, né? De negação. E finalmente você entender qual é o propósito que aquilo tem na sua vida. Porque eu comecei esse meu processo aos 19 anos de idade, né? Então, isso foi há 37 anos. Então, naquela época, eu ainda era muito jovem e não conseguia entender o que era aquilo que estava acontecendo na minha vida. E não foi só aquilo, como você falou. Às vezes é a dor, às vezes é a traição, às vezes é o abandono e às vezes é tudo junto. Então, é muito difícil como você, um jovem principalmente, vai entender o que esse processo significa. Mas como a própria palavra de Deus diz, primeiro você tem que passar pelo processo para você alcançar a promessa, não é? Para você entender o propósito e alcançar a promessa. E tudo isso é um processo, não é? Exatamente isso. A ligação. Agora entrou para mim uma ligação, desculpa. Tá travando aí. Porque aí quando alguém liga a live, a transmissão trava, né? Então, é muito difícil você aceitar tudo isso quando você ainda não entende esse propósito. Então, o processo todo, aí entra você, com toda essa sua sabedoria. O processo vai se prolongando até você finalmente entender qual é o seu propósito? Sim. A realidade é que todas as vezes que Deus te coloca dentro de um processo, a princípio você não vai entender. Por quê? Porque quando Deus ele tem uma promessa na sua vida, Ele sempre vai te falar da promessa, mas nunca dos processos que você vai vivenciar até chegar na promessa. Portanto, você percebe isso quando Jesus ele dá uma ordem para os seus discípulos, e a ordem é: entre no barco e vai para o outro lado. Ou seja, Jesus estava falando sobre o propósito, a promessa. Qual era a promessa? Chegar do outro lado. Só que Jesus não fala do processo que viria uma grande tempestade no meio do caminho. Por quê? Porque Ele te fala sempre da promessa, mas Ele não te fala dos processos que você vai vivenciar. Ora, e por que Deus não fala do processo, mas sim da promessa? É porque se Ele te falar do processo, você não vai querer dar um passo para você viver de fato o propósito de Deus. Você acha que se Deus falasse para o povo de Israel que haveria um mar na frente deles, eles iriam querer sair do Egito? De jeito nenhum. É mesmo que queriam ficar lá presos. Só que Deus ele não fala do processo. Deus ele fala da promessa. Por quê? Porque processos não são falados. Os processos eles são vivenciados. Então, às vezes, Deus ele vai permitir um deserto. A Bíblia diz que Deus ele nos coloca no deserto para ver aquilo que tem dentro do seu coração. Só que a realidade
Não é Deus ver o que tem dentro do seu coração. A realidade é Deus te colocando no deserto para mostrar para você o seu próprio coração. Porque no deserto, Deus te revela o seu próprio coração. Como isso? É como se Deus colocasse um espelho na sua frente e mostrasse você para você mesmo. Então, no deserto, Ele revela para você qual é o seu coração. E o que fazer quando a adversidade bater? O que fazer quando o deserto chegar na sua vida? Ore. Até porque Deus não prometeu pra gente que nós não enfrentaríamos lutas, não é mesmo? Sim. Ele só prometeu que nós não andaríamos sozinhos. Exatamente. E isso é o que muda tudo, né, Wesley? Porque o que fazer durante esse processo? Até a gente não sabe quantas tribulações a gente vai ter que enfrentar. E ele sempre fala isso: no mundo tereis aflições, né? Mas tendes bom ânimo, ou seja, seja forte, corajosa. E o que eu posso falar para você do meu processo sempre foi esse: eu sempre fui forte, corajosa. Exatamente isso. Exatamente isso. Olha, nós passamos por processos constantes. Só que todo processo, Deus ele quer nos ensinar alguma coisa. Por quê? Porque as lutas servem para você conhecer quem de fato é Deus na sua vida. Por exemplo, como conhecer um Deus que cura se você nunca passou por um processo de enfermidade? Como conhecer um Deus que te levanta se você nunca caiu? Como conhecer um Deus que te dá força se você nunca esteve fraca? Como conhecer um Deus que enxuga suas lágrimas se você nunca chorou? Como conhecer Jeová Jireh, o Deus da providência, se você nunca precisou dela? Então, para que servem os processos e as lutas? As lutas servem para você conhecer quem de fato é Deus na sua vida. Porque quando você cair, você conhece um Deus que te levanta. Quando você está fraca, você conhece um Deus que te dá força. Quando você chorar, você conhece um Deus que enxuga as suas lágrimas. Então, o processo que às vezes Deus te permite passar é justamente para você conhecer o tamanho do poder desse Deus. Porque se Ele permitiu você entrar nesse processo, Ele garante a vitória dentro desse processo. Só que a gente tem que entender que tem desertos que Deus nos coloca, mas tem deserto que nós mesmos nos colocamos. Então a gente tem que saber separar. Por quê? Porque o deserto que Deus te coloca, Ele te tira. Agora o deserto que você entra pelas suas atitudes, é você que vai ter que tomar outra atitude para poder sair dela. Tá conseguindo compreender? Eu acho que o pessoal tá pegando essa palavra. Absolutamente. Eu sempre falo nas minhas lives que a nossa vida é feita de escolhas, né? Até quando você passa por um processo muito doloroso, você também tem a opção da escolha, que é ou se vitimizar ou continuar lutando. Porque a fé não significa que você não vai passar pela dor. A fé só te dá o chão para você continuar caminhando, né? Sim. Então, será que as pessoas que sofrem são as mais crédulas? São as que mais se aproximam de Deus? Isso é uma regra? Sim, sim. Hoje eu tô aqui toda hora com o meu café, tá? Não repara, não. É um café, uma palavra. Toda vez que eu bebo café, a mente abre mais ainda. Como vencer os processos de adversidade nas nossas vidas? Olha, eu gosto muito de falar da oração, porque de fato a oração sustenta a gente para vencer os processos. Por que muitas pessoas, Carmen, elas não ouvem a voz de Deus? As pessoas falam assim: Deus está em silêncio, Deus não está me ouvindo, Deus não está me contemplando. Eu oro e parece que o céu está trancado. Só que, será que o céu está trancado ou você que não está orando da forma que você deve orar? Por quê? Porque hoje nós vivemos um século tão acelerado, que a gente dobra o joelho para orar e a gente já levanta muito rápido. A gente ora 5 minutos, falamos com Deus, pedimos a Ele, só que nós só queremos falar e não temos tempo para ouvir. A beleza da oração, exato, a beleza da oração não está quando você só fala,
Não, porque a oração não é monólogo. A oração é diálogo de duas pessoas. Por exemplo, o que está acontecendo aqui entre nós dois nessa live é um diálogo, não é um monólogo. Não é simplesmente o Wesley que está falando, não é simplesmente a Carmen que está falando. É uma conversa que está fluindo. É natural, é um diálogo. A oração é da mesma forma. A oração não é monólogo, então não é só você que tem que falar na oração. Por que às vezes as pessoas falam que Deus está em silêncio? É porque as pessoas dobram o joelho para orar 10, 20 minutos, mas não conseguem passar 5 minutos em silêncio. Porque uma vez que eu oro falando com Ele, eu tenho que parar, respirar, ficar em silêncio para que Ele fale comigo. Então, para algumas pessoas que estão nos assistindo aqui, experimente a fazer isso. Dobre os seus joelhos, ore sim, 10, 15, 20 minutos, mas experimente passar 5 minutos em silêncio. Porque uma vez que você faz isso, você vai ouvir a voz do seu Pai conversando contigo. Porque talvez tem pessoas que entram na oração pedindo, Deus, eu quero isso, eu estou desesperado, eu estou precisando de uma restituição, sara, cura, transforma o meu casamento. Então nós entramos na oração só para pedir. Só que o que Ele quer de nós? Nós simplesmente falamos aquilo que nós queremos dele, mas o que Ele quer de nós? Talvez Ele quer mais intimidade, talvez Ele quer mais afinidade, porque foi isso que Ele estabeleceu lá no Éden. Todos os dias Ele descia no jardim para conversar com Adão. E isso é lindo, porque Deus estava estabelecendo no Éden a relação de pai para filho. Essa é a beleza da oração. A oração, ela estabelece o elo de intimidade dos filhos com o Pai Celestial. E eu acho que também a gente tem que aprender a entender quais são os propósitos de Deus, né, Wesley? Porque muitas vezes a gente faz orações, a gente faz pedidos, de repente Deus responde de outra forma. Não é aquela forma com a qual você pediu ou aquele desejo que você quer realizar. Porque eu acho que a gratidão, ela traz tantos benefícios para a vida da gente, sabe? E já ser grato por acordar todos os dias já é um presente, né? Como a própria palavra mesmo fala isso, não é clichê, Sim. A gente escuta isso de todo lado. Realmente o presente é um presente. E muitas vezes as pessoas não olham para o lado, elas estão tão fixas no que elas querem receber, no que elas querem almejar, que elas não agradecem pelo simples fato de tudo que já está à sua volta, tudo que Deus oferece para a gente, porque eu acho que a partir do momento que a gente aceita, a aceitação, ela é um fator muito importante dentro do processo. E eu falo isso por mim, tá, Wesley? Quando eu entendi qual era o meu propósito, tudo muda. Porque você para de ficar concentrado só concentrado só na dor, só no sofrimento, e passa a entender que aquilo é um propósito que Deus quer na sua vida para mostrar a grandiosidade que Ele tem. Porque eu sou um milagre, eu sei disso, e eu sei que eu sou uma escolhida para mostrar que esse milagre existe, que foi como você disse. Como você vai acreditar no Deus do milagre se você nunca passou por uma enfermidade? Sim. Então, tem aquela passagem linda da Bíblia, daquela conversa de Tiago com Jesus, né? Quando Tiago pede para ser curado da deficiência dele, e Jesus fala para ele que poderia curá-lo, mas a grandiosidade da missão dele é muito maior quando ele continua servindo a Deus, mesmo sendo deficiente. Sim. Então, isso é maravilhoso, porque eu falo isso pelo meu caso, o meu propósito. O meu processo, ele foi muito longo, 37 anos nessa luta, né? Mas eu entendo que a minha presença, ela já é um milagre de Deus, porque Ele não me deixou aqui à toa, Ele não permite que eu tenha ficado aqui à toa. Eu tenho esse propósito, eu tenho essa missão de mostrar para as pessoas que é possível, sim, é possível sorrir, é possível continuar vivendo apesar da dor. Que, como a gente falou no início, a fé, ela não
não diz que você não vai sentir dor, ela não elimina a sua dor, ela simplesmente te mantém de pé para você continuar o seu caminho. Sim, exatamente. É muito bom quando você entende qual de fato é o seu real propósito. Porque hoje o que a gente vive a gente vê muito isso ainda mais na internet. Pessoas que querem viver o propósito do outro. Pessoas que querem viver a chamada do outro. Pessoas que querem viver a vida do outro. O que falta hoje no nosso meio? Hoje o que falta no nosso as meio... pessoas que querem o resultado da vida do outro. O processo, exatamente a grande maioria não quer. Exatamente não. Isso. Exatamente. As pessoas hoje faltam muito ao chamado autenticidade. Autenticidade, essa é a palavra. Por quê? Porque uma vez que eu quero viver o propósito do outro, eu não estou sendo autêntico. Ou seja, a Bíblia diz que um senhor sai para distribuir talentos e um recebe 10 talentos, multiplica, faz 20. Outro recebe 5 talentos e outro recebe 1 talento. O que tem 10 multiplica, faz 20. O que tem 5 multiplica, faz 10. Só que esse que tem 1 talento, enterra o talento achando que é pouco. Só que dentro de uma linha simples, quem tem mais talento dos três? Aparentemente parece ser aquele que tem 10. Só que aí a Bíblia diz que o Senhor entrega o talento segundo a capacidade de cada um. Ou seja, ninguém tem mais talento do que o outro. É segundo a capacidade de cada um. Por quê? Porque se Deus deu 10 talentos para aquele dali, lá na frente, é porque Deus sabe que esse de 10 suportaria o peso dos 10 talentos. O peso do processo dos 10 talentos. Aquele que teve 5, Deus sabia que ele suportaria o peso do processo dos 5 talentos. Na verdade, as pessoas elas querem as suas medalhas, mas as pessoas elas não querem passar por todo o processo que você passou. Elas querem o seu propósito, mas elas anulam o seu processo. Wesley, como identificar então o meu chamado? Como identificar então o meu talento? Olha, tem centenas de pessoas aqui que estão nos assistindo nessa live que talvez está com essa pergunta: qual é o meu talento? Qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Simplesmente, Deus já colocou um talento dentro dessas pessoas. Talvez tem pessoas aqui que estão nos assistindo e está com algumas dúvidas. Senhor, a porta se fechou. Como que eu vou fazer? Como que será da minha casa? Como que será da minha família? Qual é o propósito que o Senhor tem nisso? Às vezes, Deus permite uma porta se fechar para que essa pessoa abra o seu próprio negócio. E, a princípio, ela não está entendendo, né? É fácil. Por que isso? Porque Deus já colocou um talento de empresária dentro dela. Só que precisa simplesmente ser despertada. Ora, quem ensina um peixe a nadar? Ninguém. A gente nunca vai ver um peixe entrando numa aula de natação para aprender a nadar. Por quê? Porque o nadar já é a essência do peixe. Quem ensina um pássaro a voar? Ninguém. Porque o voar já é a essência do pássaro. Já está dentro dele. Sabe qual é o problema? O problema é que às vezes a gente quer buscar do lado de fora algo que Deus já colocou dentro da gente. Sabe o que Deus está falando hoje de forma simples nessa live? Eu já coloquei um talento dentro de você. Eu já coloquei um propósito dentro de você. Só flua. E você acha que a fé ela já nasce ou ela é construída? Aproveitando todos esses caminhos que você está falando, o peixe já sabe nadar, a ave já sabe voar, e a gente? A gente já nasce com essa fé e ela se constrói ao longo da vida? Sim. Olha, eu posso falar o que aconteceu aqui na minha vida? Posso dar um pequeno testemunho? Por favor, é claro. Eu sempre me perguntava qual era o meu chamado. Por quê? Porque Deus ele fazia muitas promessas assim loucas na minha vida, sabe? Muitas promessas loucas. Deus ele falava, você vai viajar, você vai ministrar. Deus sempre falou do
propósito que eu iria viver. Eu iria voar aos 4 cantos dessa terra. Ou seja, Deus ele sempre me falou da promessa, do propósito. Isso me empolgava. Só que quando eu chegava em casa, a minha realidade era completamente diferente daquilo que Ele estava me prometendo. Eu olhava para minha casa e eu falava com Deus: Senhor, eu não sei se chove mais dentro da minha casa ou se está chovendo fora. Era uma loucura, era uma loucura. Por quê? Porque Deus ele me falava das promessas, só que a minha realidade nunca bateu com as promessas. Talvez tenha algumas pessoas aqui que estão nos assistindo, Carmen, que tem diversas promessas de Deus. Só que a realidade não está batendo com a promessa que Deus fez para eles. Talvez tenha pessoas aqui que estão carregando promessas que também irão viajar, que vai mudar de vida. Só que essas pessoas estão olhando para a realidade e estão falando: Deus, como que o Senhor vai fazer? E lá vai um recado. Se for preciso, Deus vai alterar a sua realidade, mas Ele não vai alterar a promessa que Ele tem contigo. Oh, glória! Se for preciso, Ele te muda de bairro. Se for preciso, Ele te muda de cidade. Se for preciso, Ele te muda de ambiente. Até de país. Eu não Até de não país. na Suíça. Eu falava Exatamente. isso de criança. Eu falava para minha mãe: um dia eu ainda vou lá. E a minha mãe falava: Eu creio. que os anjos Eu digam creio amém. nisso. E eles disseram, e eu creio muito nisso. Wesley, o meu maior milagre não foi ter sobrevivido. O meu maior milagre foi nunca ter perdido a esperança, porque eu nunca desistia. Desistir para mim não é uma opção. E isso é em todos os segmentos da minha vida, sabe? Sim. A minha realidade quando criança também era completamente diferente da minha promessa. E depois que eu fiquei doente, então, né? Como assim? Mas os meus desejos, os meus anseios sempre me motivaram a continuar e a nunca desistir. E tá aí, hoje eu também viajo os 4 cantos do mundo e olha, eu preciso confessar, o vídeo que você fez dentro do avião me emocionou. Eu juro pra você, eu chorava como uma criança. Eu falava, gente, que emoção, porque eu conseguia sentir a sua emoção, porque é exatamente desse jeito. Você olhar para sua mãe e saber a promessa vai ser cumprida. E olha hoje aonde que eu estou, de onde Deus me tirou e aonde Ele me colocou. É maravilhoso. Deus é fiel demais, Deus é fiel demais. A realidade é que o processo não anula a promessa dele. Não. Mas aí entra essa questão. Exatamente. A gente precisa confiar. Entrega para Deus as suas tribulações, mas é para confiar. Porque a gente, né, tem sempre aquela coisa de entregar, mas você sempre mantém um olhinho ali, um aberto, outro fechado, né? Não, fecha os olhos e entrega para Ele. Bênção. Mas Ele o fará, não é? Que bênção, que bênção, que bênção. Olha, eu fico muito feliz aqui nessa live, porque eu vejo a boa mão de Deus cumprindo promessas, sabe? Talvez você nem saiba, mas você já está fazendo parte da minha promessa. Só de estar aqui conversando com você, você já está fazendo parte da minha promessa. Então, quando eu olho isso e eu percebo isso, eu falo, como Deus é fiel. É para que todos vejam e saibam que o Senhor fez isso por nós, sabe? Porque tudo que Deus ele faz nas nossas vidas é simplesmente para a glória dele. É para que outras pessoas se inspiram, porque esse é o nosso propósito. Nosso propósito é inspirar e ajudar outras pessoas. Que talvez... nossa missão, né, Wesley? Exatamente isso. É sempre sobre o outro. É sempre sobre o outro. O reino de Deus é assim. O reino de Deus é assim. Deus ele nunca vai te dar nada que seja simplesmente para você e para o seu ego. Não. Se Deus vê algum tipo de vaidade no seu coração, Deus ele não te dá. Por que Ele te dá? Ele te dá para você entregar para o seu próximo. Por que Deus está me dando esse conhecimento? É para você transmitir esse conhecimento para o outro.
Por que Deus ele está me dando essa oportunidade? Você pode ter certeza que lá na frente vai ter alguém precisando. Porque nem todos os dias você vai conseguir resolver o seu problema, mas todos os dias você pode resolver o problema de alguém. Todos os dias vai aparecer alguém para você solucionar o problema dessa pessoa. Eu acho que só a sua vida já é um espelho para essas pessoas, né? Se você soubesse os relatos que eu recebo das pessoas que leem o meu livro e se inspiram na minha história, não só pessoas que atravessam o câncer, mas pessoas que enfrentam qualquer tipo de problema, porque o problema ele não bate na porta, nem vai avisar a hora que ele vai chegar, nem qual é o tipo de problema que ele vai ser. Qualquer tipo de problema, a inspiração que o meu livro traz para essas pessoas é gigante. Então, ali dentro tem muito drama, mas também tem histórias assim maravilhosas, tem muita superação, tem muita fé e tem essa missão, que é levar essa palavra para as pessoas que sofrem. Sim. E como Deus é fiel, né? Como Deus é fiel. Por quê? Porque por intermédio da nossa fé nós alcançamos de fato as promessas de Deus. Não tem como você viver uma vida de propósito de Deus sem ativar a sua fé. Aqui, ó, Bruno já está até colocando aqui, ó, quero ler esse livro. Tá aqui, ó. Aí, ó. Foi um sonho. Ele quer ler. Eu recebo também, tá? Eu recebo também. Com muito prazer, pode deixar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu tô vendo aqui. Você sabe que nós somos conterrâneos, né? Como é que esse mundinho é pequeno, maravilhoso. Até essa promessa de Deus unir as pessoas que moravam tão perto e nunca se conheceram, e olha aí, você já fez essa ponte. Uma conexão incrível. Olha, eu tô vendo aqui que tem pessoas que já estão pedindo até próxima live aqui, olha. Tem muitos comentários aqui. O pessoal já tá pedindo, ó, estão pedindo o nome do livro. As pessoas querem o seu livro. Aqui, ó. As pessoas querem o seu livro. Eu indico muito. Lágrimas de sol, porque todo mundo fala que eu tenho esse é o maior propósito. Minha mãe sempre disse que a luz é do Espírito Santo, e eu super acredito nisso, porque a luz não é minha, ela é de Deus. Então, para homenagear essa luz, muitos amigos disseram: até o sol pode chorar. Então, o sol é uma referência da luz, e devido a todos os percalços que a vida me fez ficar de joelhos por tantas vezes, eu resolvi batizar o livro de Lágrimas do Sol. Mas aqui dentro tem tudo. Toda a minha história de superação. Que bênção. Na verdade, como o Vinícius acabou de falar aqui, ó, na live, isso é inspiração para outras pessoas. Você, Carmen, você é uma inspiração para muitas pessoas. Tem muitas pessoas que se espelham em você. Sabe por que a gente não pode parar? É porque se a gente parar, muita gente para. Por que a gente não pode retroceder? Porque se a gente retroceder, muita gente retrocede. Porque tem pessoas que se inspiram em você todos os dias. Todos os dias, às vezes, alguém vai lá no seu perfil e espera uma palavra sua, está esperando saber como que você está. Então, se você parar, muita gente para. Por que o processo dói tanto? É porque não é sobre você. Não é sobre você. É sobre quem você inspira. É sobre a multidão que você inspira. É por isso que às vezes o processo ele te machuca tanto, ele te fere tanto, é tão difícil. Deus, por que é tão difícil para mim? É porque não é sobre você, é sobre o outro. Ai, que lindo. É sobre o outro. E talvez tem muitas pessoas aqui nessa live que, de fato, está se perguntando: Deus, por que esse processo parece que é tão difícil só para mim?
Parece que é mais difícil para mim. Não, 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 não. Não é mais difícil para o outro, não. É que Deus permite esse processo porque você é uma referência. Você é a coluna da sua casa, mulher. Você é a coluna da sua família. Então, se você parar, muita gente para. Já percebeu que é a mulher que deixa a casa toda organizada? Porque o homem é meio desorganizado, é normal. Então, a gente sabe que a mulher é a coluna ali da casa. Então, se a mulher se abater, parar, a casa para. Ah, eu tô vendo que Deus tá falando com alguém aqui nessa live. Você não pode parar. Não, mas, eu não vou. Mas tá doendo. O meu slogan é desistir não é uma opção. Wesley, não, parar não está nos meus planos de jeito nenhum. Você sabe que eu recebi um relato outro dia de uma seguidora dizendo que o meu livro fica estrategicamente em um canto da casa, que toda vez que ela pensa em desistir, ela fica triste, ela olha para o meu sorriso e ao mesmo tempo se lembra de toda a minha história e o astral dela melhora no mesmo momento. Olha, ouvir uma coisa dessa Deus é maravilhoso, é fiel e Ele faz o tempo todo. Poxa, que privilégio, que privilégio. Olha, tem pessoas aqui, eu estou agora lendo alguns comentários aqui, tem pessoas que estão ouvindo de fato Deus falar aqui nessa live, sabe? É uma live que está sendo muito produtiva. Eu espero até ter outras lives, tá? Abençoada. Muito produtiva mesmo. E eu vou deixar o último texto aqui. Jesus, ele passa por um processo difícil porque o seu primo tinha acabado de morrer, João. João morre, Jesus vai para um lugar deserto a fim de orar. E quando Jesus chega nesse lugar deserto, já tem uma multidão ali esperando ele. Sabe o que Jesus faz? Jesus deixa o luto de lado. Jesus deixa a dor de lado. E Jesus vai pregar para aquela multidão e alimentar aquela multidão. Por que Jesus faz isso? Ele estava dizendo, a minha dor não paralisa o meu propósito. Talvez tem gente nessa live que está dizendo, Deus, está doendo demais. Mas lá vai um recado para você. Não permita que a sua dor paralise o seu propósito. Porque o seu propósito é bem maior do que a sua dor. Eita, Glória! Bem maior do que a sua dor. Eu falo isso o tempo todo, Wesley. Tá com dor, vai com dor mesmo. Não deixa a dor limitar você, nada limitar você. O nosso propósito é muito maior do que isso. Poxa, muito bom, muito bom, muito bom. Olha, eu sou muito grato por estar aqui com você. Espero estar outras vezes. Até também aguardo te conhecer pessoalmente, a gente tomar um cafezinho, tá? Um cafezinho juntos, mas eu foi um imenso prazer. Eu creio que vai acontecer. A próxima vez que eu estiver no Rio, eu vou agendar um horário sim com você. Eu te aguardo aqui, eu te aguardo. Faço questão de entregar o livro pessoalmente. Sim, sim. Poxa, vai ser um privilégio para mim, vai ser o meu livro da noite, todas as noites eu vou estar lendo. Pra gente terminar essa live aqui, eu vou estar orando. Vou estar orando pela vida dessas pessoas que talvez estão com o coração triste. Olha lá, o Bruno tá falando, ou a gente na Suíça, olha lá. Oba! O Bruno é demais. Imagina, vai ser melhor ainda. O Bruno é demais. Vai ser mais próximo. Então, pra gente estar terminando essa live aqui, eu vou estar orando, porque eu tô vendo que tem muitas pessoas aqui que talvez estão passando por alguns processos, estão se perguntando, Deus, como que eu vou fazer para sair desse processo? E a oração, ela dá ânimo, a oração é o combustível, a oração renova, dá forças. Então, eu vou orar por essas pessoas, eu não sei onde que elas estão, às vezes estão nos assistindo de casa ou do trabalho, ou até mesmo na rua. Mas eu acredito que o Espírito Santo ele tem a capacidade de tocar agora nesses corações que estão feridos. Tem pessoas que estão agora num leito de hospital, estão pedindo oração aqui. Eu creio no Jeová Rafá, o Deus que cura.
Então, através dessa oração, que o Espírito Santo possa visitar essas vidas agora. Para a gente terminar a nossa live, vamos terminar orando. Vamos lá? Deus, nessa manhã tão abençoada, Senhor, eu quero te apresentar essas vidas em suas mãos. Pessoas que entraram nessa live, Senhor, precisando de resposta, pessoas que estão passando por processos difíceis, de adversidades, de dores, e que às vezes nem entende, Senhor, o porquê desse processo. Mas o Senhor hoje está me usando, está usando a Carmen, Senhor, para poder falar para essas pessoas que esse processo vai passar. Porque se nem toda a alegria é eterna, isso significa que nem todo sofrimento também será. Esse sofrimento vai passar e essas pessoas viverão, Senhor, um novo tempo, um tempo de felicidade, um tempo de alegria. Eu acredito que o Senhor pode curar, transformar, tocar nessas vidas, Senhor, através dessa oração. Eu te peço, Deus, toma a vida da Carmen, Senhor, guarda ela, proteja os projetos, os sonhos que ela ainda carrega. Deus, que ela possa ser sempre essa referência de força, de resiliência, de persistência. Essa mulher, Senhor, que inspira muitas outras pessoas. É isso que eu te peço, te agradeço, certo da nossa vitória, em nome de Jesus. Carmen, muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe a sua vida, tá bom, minha amiga? Eu que agradeço, muito obrigada, meu amigo, fica com Deus, Deus te abençoe sempre, amém. Amém. Obrigado, gente, tchau, fique com Deus, gente. Até a próxima. Até a próxima.